Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Embora a modalidade do nado sincronizado tenha ganhado destaque apenas nos Jogos Olímpicos de 1984, que aconteceram em 12 de agosto, em Los Angeles, Estados Unidos, a modalidade aquática é mais antiga do que a própria competição. Na Roma Antiga, em 46 a.C., o imperador Júlio César confiscava lagos, cavava ou inundava anfiteatros, para encenar grandes batalhas navais chamadas de naumaquias, em que os prisioneiros eram forçados a lutar uns contra os outros até a morte. E foram neles também que aconteceram as primeiras apresentações de nado sincronizado. Fonte: Pinterest. Reprodução: o poeta Martial do século I d.C. escreveu uma série de epigramas sobre os primeiros espetáculos no Coliseu, onde um grupo de mulheres desempenhava o papel de nereidas, ou ninfas aquáticas, no anfiteatro inundado. Elas mergulhavam, nadavam e criavam formações elaboradas nas águas. No entanto, como elas se apresentavam nuas, acredita-se que elas faziam parte de uma classe social inferior na época ou eram escravas, visto que havia um estigma associado à exibição do corpo em local público. Por vezes, elas eram chamadas de nadadoras promíscuas. A precursora Annette Kellerman. Fonte: NFSA. Reprodução: já no século XIX, a Inglaterra da era circense ficou famosa por adicionar números aquáticos aos seus programas de entretenimento. Em estruturas elegantes e grandiosas, denominadas Palácios do Povo, os zoos aconteciam em palcos, ou anéis centrais que eram revestidos de borracha e enchidos com água suficiente para acomodar pequenos barcos. Os profissionais vitorianos também demonstravam a natação ornamental, com cambalhotas e piruetas no ar em tanques de vidro colocados em aquários e teatros. Segundo o historiador David Dye, da Universidade Metropolitana de Manchester, apesar desse tipo de esporte aquático ter sido popularizado por homens, a princípio, não demorou muito para que um pequeno grupo de mulheres da classe trabalhadora tivesse a oportunidade de ganhar a vida fazendo as acrobacias na água. Fonte: Pinterest. Reprodução: no começo do século XX, em 1908, nos Estados Unidos, Annette Kellerman iniciou sua carreira nos espetáculos de vaudeville em Nova York, como a Vênus do Mergulho, tornando-se a mãe do nado sincronizado moderno. Campeã australiana de natação, Kellerman adicionou à dança as manobras aquáticas, e o New York Times da época chamou o que ela fazia de uma arte em formação. Ela se tornou uma celebridade, integrando o elenco de todos os filmes mudos com temas aquáticos que surgiram em Hollywood. A Revolução Catharine Curtis. Fonte: Wikimedia Commons. Reprodução: em 1920, popularizaram-se os eventos que incluíam natação, atuação e música que aconteciam em clubes aquáticos. Foi assim que surgiu o balé aquático e a natação rítmica, por meio das equipes de mergulho profissional, sendo uma delas a Tarpon Club, da Universidade de Chicago. Sob a direção de Catherine Curtis, a equipe passou a usar música para sincronizar os movimentos dos nadadores com as batidas. Em 1934, sob o nome de Modern Mermaids, o clube se apresentou ao som de uma banda de 12 integrantes durante a Feira Mundial Century of Progress, em Chicago. O locutor Norman Rose usou o termo nado sincronizado pela primeira vez na história, para descrever o desempenho dos 60 nadadores. No final da década, Curtis supervisionou a primeira competição entre equipes que faziam esse tipo de natação, escreveu o primeiro regulamento e transformou o nado sincronizado na modalidade que foi introduzida nas Olimpíadas de 1984. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo!